Você sente que está esquecido por Deus, que ninguém te vê, que suas orações batem no teto e caem de volta como se ninguém estivesse ouvindo? Talvez o silêncio ao seu redor esteja ensurdecedor. Os caminhos estão trancados, as pessoas se afastaram, o tempo está passando e nada muda. Mas há uma verdade oculta que poucos enxergam. Deus esconde aqueles que Ele mais ama antes de revelá-los ao mundo. O recolhimento não é castigo, é preparação. Essa fase em que você sente que tudo está desmoronando é, na verdade, a construção de algo muito maior que você não consegue ver ainda. É o momento em que a semente está debaixo da terra, invisível, silenciosa, mas se fortalecendo. E é justamente no silêncio que Deus fala mais alto. Quando Ele silencia o mundo à sua volta, é para que você possa finalmente escutar a voz da sua alma e a dele. Há um propósito no isolamento, há sabedoria no silêncio, há um motivo sagrado por trás das portas fechadas. E quando você entende isso, a solidão se transforma em comunhão, o vazio se transforma em fé, a espera se transforma em revelação. Quantas vezes você já pensou que estava sendo rejeitado, quando na verdade estava sendo protegido? Você queria estar em lugares, mas Deus não deixou. Você queria relacionamentos, mas Deus afastou. Você queria respostas, mas só encontrou silêncio, porque o que você quer muitas vezes não está no mesmo nível do que Deus está preparando. E antes de te dar algo grande, Ele precisa garantir que você tenha estrutura para suportar o peso da bênção. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto. 30 anos de silêncio para 3 anos de missão. Moisés passou 40 anos no anonimato cuidando de ovelhas antes de libertar uma nação. Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido rei. O padrão divino é claro: antes da revelação vem o esconderijo, antes da exaltação vem o silêncio, antes do milagre vem o deserto. E é nesse deserto que você está agora. Mas não é um lugar de morte, é um lugar de renascimento. É onde sua fé é purificada, onde seu caráter é moldado, onde suas emoções são curadas, onde o ego é desinflado e a essência é revelada. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido. E isso muda tudo, porque quem é esquecido é deixado de lado, mas quem é escondido está sendo protegido, lapidado, preparado. Deus não te expôs ainda porque você vale demais para ser entregue antes da hora. Quantas vezes você se perguntou por que ainda não chegou o seu tempo? Por que tudo demora tanto? Por que portas que se abrem para os outros continuam fechadas para você? Talvez seja porque Deus te ama tanto que Ele não quer te ver desperdiçado, porque só quem tem algo precioso é guardado com tanto zelo. Enquanto você se sente solitário, Deus está te reconstruindo. Enquanto você chora por não ser notado, Ele está fortalecendo a sua identidade. Enquanto você deseja aparecer, Ele está te ensinando a permanecer, porque quando a hora da revelação chegar, não vai ter como te esconder mais. Mas até lá, aceite o esconderijo como um ato de amor. Mente em movimento é o seu espaço de reconexão. E se essa mensagem está tocando o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também esteja vivendo esse tempo de silêncio e preparação. Você não está sozinho, você está sendo forjado. O silêncio de Deus não é negação, é estratégia. Ele silencia para que você se ouça. Ele esvazia para que você se encha daquilo que é eterno. E quando tudo ao redor parece estar parado, é porque o trabalho mais profundo está acontecendo dentro de você. Esse processo é doloroso porque te arranca das distrações. Ele te tira do fluxo do mundo e te coloca no fluxo do Espírito. Quando todos se vão, Deus chega. Quando tudo silencia, Ele fala. Quando tudo quebra, Ele constrói. O problema é que fomos ensinados a interpretar o silêncio como abandono. Mas na linguagem espiritual, o silêncio é uma linguagem sagrada. É onde você aprende a diferenciar o que é seu do que foi imposto. É onde você reencontra sua verdade. O mundo nos ensina a aparecer. Deus nos ensina a desaparecer. Porque é no oculto que
que se constrói a verdadeira força. É nos bastidores que nasce a identidade. É no escuro que a raiz se aprofunda. E sem raiz, nenhuma árvore aguenta o peso dos frutos. Enquanto você luta para ser visto, Deus está trabalhando para que você seja transformado. E quando a transformação é verdadeira, você não precisa mais implorar reconhecimento. Ele vem naturalmente, mas antes disso, vem o trabalho que ninguém vê, as lágrimas derramadas em silêncio, as orações que pareciam não ter resposta, os dias em que você quase desistiu, os momentos em que parecia que nada fazia sentido. Deus estava ali em cada lágrima, em cada silêncio, em cada não, em cada espera, porque Ele sabe que a pressa destrói o que foi feito para durar e o que Ele está construindo em você é eterno. Não é fama, é missão, não é palco, é propósito. Você precisa aprender a descansar no esconderijo. Porque quando você aceita o silêncio, ele se torna música. Quando você aceita o deserto, ele se transforma em jardim. E quando você entende que ser escondido é um privilégio, a solidão se transforma em intimidade com o divino. Se você está sendo escondido, celebre. Porque Deus só esconde aquilo que é valioso. Ele não gasta tempo moldando aquilo que não tem propósito. E se você está sendo moldado, é porque algo grande está vindo. Mas Ele não quer te entregar para o mundo sem que você esteja pronto para sustentar a missão que virá. A preparação não é um luxo, é uma necessidade. Muitos querem a revelação, mas poucos aceitam o processo. Querem ser luz, mas não querem passar pela escuridão que a revela. Querem voar, mas não aceitam o casulo. Mas as borboletas só voam depois de um longo silêncio dentro de si mesmas. E você está disposto a aceitar esse processo? Está pronto para silenciar, se recolher, se curar? Está disposto a permitir que Deus te esconda até que você esteja realmente pronto para ser visto? Mente em movimento é o lugar onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu aceito o esconderijo divino. Curta, compartilhe, se inscreva, porque quanto mais pessoas despertarem para esse entendimento, menos almas se perderão no desespero do tempo de espera. A maioria das pessoas desiste nesse momento, no silêncio. Elas confundem a ausência de sinais com a ausência de Deus. Confundem a espera com a rejeição, mas é nesse intervalo entre o que passou e o que virá que o milagre mais silencioso acontece, o da transformação invisível. Deus não está interessado em te fazer brilhar antes da hora. Ele quer te fazer forte o suficiente para não apagar quando vier a luz, porque a luz revela, mas também expõe. Ela glorifica, mas também revela as rachaduras. E se você for revelado antes da cura, a exposição pode destruir tudo o que ainda não está firme dentro de você. É por isso que ele te esconde, para te dar tempo, para que você se conheça de verdade, para que sua identidade não dependa da opinião alheia, para que você não precise de aplausos para continuar, para que a sua fé não esteja firmada nos olhos do mundo, mas no olhar de Deus. O silêncio não é ausência, é proteção. Já reparou como os momentos mais decisivos da vida de alguém acontecem em silêncio? Ninguém vê o instante exato em que a semente rompe a terra. Ninguém ouve o som do osso que se regenera. Ninguém percebe o momento em que o coração aprende a perdoar. É tudo invisível, mas é real. E é por isso que Deus trabalha em silêncio, porque a obra dele é profunda, não é maquiagem, é cirurgia da alma. E para isso, o mundo precisa ser desligado, a distração precisa cessar, a alma precisa aprender a se calar para ouvir a voz que vem de dentro. A sociedade nos ensinou que o sucesso está em ser visto, mas o sucesso verdadeiro começa quando você se vê com clareza, quando você entende quem você é
sem precisar se provar. Quando você compreende que seu valor não está no que você faz, mas no que você se torna. Nesse momento, talvez você esteja vivendo um período de invisibilidade, onde ninguém te entende, ninguém te procura, ninguém reconhece o seu esforço. Mas saiba, Deus está te lapidando, está te moldando no secreto para que quando vier a hora da revelação, nada nem ninguém possa te parar. Se você aceitar esse processo com humildade e entrega, sairá desse esconderijo mais forte do que nunca, mais sereno, mais consciente, mais firme em sua fé, porque o silêncio de Deus não é um fim, é o início de uma nova etapa, uma etapa onde você será chamado a viver com propósito e não mais por impulso. E quando esse momento chegar, você não vai precisar se anunciar, as portas certas vão se abrir, as conexões certas virão, as palavras certas fluirão, porque aquilo que é divino não precisa de esforço humano para acontecer, apenas de obediência e tempo. Continue com mente em movimento, porque aqui cada silêncio tem sentido, cada espera tem propósito e cada alma é despertada para algo maior do que si mesma. Se esse conteúdo está te tocando, compartilhe com alguém que está em silêncio. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Deixe seu comentário dizendo: eu estou sendo preparado. E lembre-se, é no silêncio que Deus prepara seus guerreiros. A maioria das pessoas desiste nesse momento, no silêncio. Elas confundem a ausência de sinais com a ausência de Deus. Confundem a espera com a rejeição. Mas é nesse intervalo entre o que passou e o que virá que o milagre mais silencioso acontece, o da transformação invisível. Deus não está interessado em te fazer brilhar antes da hora. Ele quer te fazer forte o suficiente para não apagar quando vier a luz, porque a luz revela, mas também expõe. Ela glorifica, mas também revela as rachaduras. E se você for revelado antes da cura, a exposição pode destruir tudo o que ainda não está firme dentro de você. É por isso que ele te esconde, para te dar tempo, para que você se conheça de verdade, para que sua identidade não dependa da opinião alheia, para que você não precise de aplausos para continuar, para que a sua fé não esteja firmada nos olhos do mundo, mas no olhar de Deus. O silêncio não é ausência, é proteção. Já reparou como os momentos mais decisivos da vida de alguém acontecem em silêncio? Ninguém vê o instante exato em que a semente rompe a terra. Ninguém ouve o som do osso que se regenera. Ninguém percebe o momento em que o coração aprende a perdoar. É tudo invisível, mas é real, e é por isso que Deus trabalha em silêncio, porque a obra dele é profunda, não é maquiagem, é cirurgia da alma, e para isso o mundo precisa ser desligado, a distração precisa cessar, a alma precisa aprender a se calar para ouvir a voz que vem de dentro. A sociedade nos ensinou que o sucesso está em ser visto, mas o sucesso verdadeiro começa quando você se vê com clareza, quando você entende quem você é sem precisar se provar, quando você compreende que seu valor não está no que você faz, mas no que você se torna. Nesse momento, talvez você esteja vivendo um período de invisibilidade, onde ninguém te entende, ninguém te procura, ninguém reconhece o seu esforço. Mas saiba, Deus está te lapidando, está te moldando no secreto para que, quando vier a hora da revelação, nada nem ninguém possa te parar. Se você aceitar esse processo com humildade e entrega, sairá desse esconderijo mais forte do que nunca, mais sereno, mais consciente, mais firme em sua fé, porque o silêncio de Deus não é um fim, é o início de uma nova etapa, uma etapa onde você será chamado a viver com propósito e não mais por impulso, e quando esse momento chegar, você não vai precisar se anunciar, as portas certas vão se abrir, as conexões certas virão, as palavras certas fluirão, porque aquilo que é divino não precisa de esforço humano para acontecer, apenas de obediência e tempo. Continue com mente em movimento, porque aqui cada silêncio tem sentido, cada espera
história tem propósito e cada alma é despertada para algo maior do que si mesma. Se esse conteúdo está te tocando, compartilhe com alguém que está em silêncio. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Deixe seu comentário dizendo: eu estou sendo preparado. E lembre-se, é no silêncio que Deus prepara seus guerreiros.